Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cálculo estequiométrico com reações sucessivas e depois com rendimento nas reações, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Reações sucessivas. Como assim, Gabiru, reações sucessivas? Quando você tem uma série de etapas que quando eu somá-las eu chego numa reação global. Tá, mas quando você tem etapas, eu tenho que tomar alguns cuidados. Como quais? O primeiro é assim. Na primeira etapa, por exemplo, eu formo uma substância. Na segunda ou na terceira etapa, eu consumo essa substância. Na hora que eu somar, eu vou cancelar essa substância. Você concorda comigo? Só que eu preciso acertar o coeficiente estequiométrico dessa substância. Então, se eu produzir 2 mols, eu consumo 2 mols para poder cancelar. Então é importante você igualar os coeficientes da substância que são produzidas em uma etapa e depois consumidas na segunda ou na terceira. Beleza? Outra coisa importante você entender. Se do mesmo lado, por exemplo, na primeira etapa eu produzo uma substância, na segunda etapa eu tenho a mesma substância sendo produzida, na hora que eu somo, essa substância que eu produzi na primeira e na segunda ela vai ser somada. Então eu vou trabalhar com a quantidade total. Ou, se, por exemplo, na primeira etapa eu estou consumindo uma substância, na segunda etapa eu estou consumindo a mesma substância, eu vou ter que somar tudo. Eu vou trabalhar sempre com a quantidade total. E por fim, eu vou somar todas as etapas. Como assim você vai somar? Eu vou somar todas as etapas para poder chegar na global. Por que que o foco é a global? Porque é a partir da global que eu faço as contas que serão pedidas. Olha, para ficar mais fácil tudo isso, vamos dar um exemplo. Ó. Calcule a massa de ácido sulfúrico obtido a partir de 0,16 gramas de enxofre, segundo as equações abaixo. E aí aparece a primeira equação, onde mostra o enxofre reagindo com O2, formando SO2. Na segunda equação, o SO2 reagindo com O2, formando SO3. E o SO3 reagindo com água, formando ácido sulfúrico. Olha só, eu quero a massa de ácido sulfúrico que está sendo produzido na terceira etapa a partir do enxofre que está lá na primeira. Aí você fala, como eu vou fazer isso? Bom, o texto aqui nos deu que a massa molar do enxofre é 32 gramas por mol e a massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol, certo? Vamos resolver isso. O que a gente começa a fazer? Bom, eu tenho essas 3 etapas, certo? Vamos pensar assim, ó. Quem está sendo produzido e depois consumido? Ó, na primeira etapa, eu estou produzindo SO2, correto? Na segunda etapa, eu estou consumindo SO2. Mas repare no detalhe. Aqui, na segunda etapa, eu tenho 2 mols. Na primeira etapa, eu tenho 1 mol. Como é que eu posso produzir 1 mol e consumir 2? Não existe isso. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 2. Porque ao multiplicar por 2, olha o que acontece. 2 vezes 1, 2 enxofres. 2 vezes 1, 2 oxigênios. 2 vezes 1, 2 SO2. Olha que coisa. Agora eu tenho 2 mols de SO2 aqui sendo produzidos. E aqui eu tenho 2 mols de SO2 sendo consumido. Opa, cancela, cancela. Beleza? Só que olha outro detalhe, olha só. Na segunda etapa eu estou produzindo SO3, correto? 2 mols. Na terceira eu consumo esse SO3. Só que 1 mol só, não pode. Com que número eu multiplico aqui para conseguir 2 mols de SO3? Ah, se eu tenho 1, eu multiplico por 2. Fechou? 2 vezes 1, 2. 2 SO3. Agora, olha só. 1 vezes 2, 2 aguinhas. E 1 vezes 2, 2 ácido sulfúrico. Cancelei já o SO3 com SO3. Agora, eu vou somar essas 3 etapas. Por quê? Ao somar essas 3 etapas, eu chego na global. Repare, eu tenho 2 enxofres. Olha só, lembra que eu falei no comecinho? Se eu tiver uma substância que aparece do mesmo lado, eu tenho que trabalhar a quantidade total. Ó. Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 1. 2 com 1, 3. E aqui 2 águas. Então, eu sei que os meus reagentes serão quais? 2 enxofres mais 3 oxigênios, porque 2 com 1, hein? Mais 2 águas, formando o quê? 2 mols de ácido sulfúrico. Cheguei na global. Agora eu tenho a proporção estequiométrica da reação. Vamos lá. Ó. A cada 2 mols de enxofre, eu tenho 3 mols de oxigênio para 2 mols de água, formando quantos mols? 2 mols de ácido sulfúrico. Certinho? Agora vamos começar a fazer as contas. Vamos lá. O texto perguntava
quantos mols de ácido sulfúrico eu consigo a partir de 0,16 gramas de enxofre, correto? Você fala, correto. Então vamos lá, ó. O texto está relacionando o enxofre com o ácido sulfúrico. Então a cada 2 mols de enxofre, eu consigo 2 mols de ácido sulfúrico. 2 mols de enxofre, 2 vezes 32 gramas, porque a massa molar do enxofre, 32. Bom, massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas. Tenho 2 mols, 2 vezes 98, correto? A partir de quanto que ele falava que a gente ia conseguir o ácido sulfúrico? A partir de 0,16 gramas de enxofre. Então, a partir de 0,16 gramas de enxofre, eu consigo quanto de ácido sulfúrico? 0,49 gramas de ácido sulfúrico. Você viu que eu só consegui achar a massa de ácido sulfúrico porque eu tinha a reação o quê? Global. Certinho? Agora vamos falar de rendimento da reação. Bom, quando uma questão falar assim, ó, olha, calcule a massa, o número de mols produzidos de tal substância quando o rendimento for de N%. Como que eu faço? Primeiro, eu calculo a quantidade teórica produzida. Essa quantidade teórica é proporcional a quantos por cento? 100%. Com isso em mãos, eu vou lá e calculo a verdadeira quantidade produzida a partir da porcentagem que o texto me forneceu. Nossa, professor, tá difícil. Vamos por exemplo aqui, ó. Calcule a massa de carbonato de cálcio obtida quando 11,2 litros de CO2 na CNTP reagem com hidróxido de cálcio, sabendo que o rendimento da reação foi de 90%, segundo a reação balanceada. CO2 reagindo com hidróxido de cálcio, formando carbonato e água. Massas molares, aqui, carbonato de cálcio, 100 gramas por mol, e 1 mol de gás na CNTP, 22,4 litros. Bom, eu quero saber a massa de carbonato a partir de CO2, certo? Vamos ver. Primeiro eu pego a reação. Eu tenho aqui a proporção estequiométrica. Cada 1 mol de CO2 reage com 1 mol de hidróxido de cálcio, formando 1 mol de carbonato de cálcio e 1 mol de água. Tá. O texto relaciona CO2 com carbonato de cálcio, correto? Correto. Cada 1 mol de CO2 me forma 1 mol de carbonato de cálcio. 1 mol de CO2 na CNTP, 22,4 litros. 1 mol de carbonato de cálcio, quantos gramas? 100 gramas, porque é a massa molar. O texto disse quanto? 11,2 litros de CO2. Então eu tenho quantos gramas de carbonato de cálcio? 50. Isso é a massa obtida do rendimento de 100%. Não é a massa real, essa é a massa teórica obtida. Agora, com essa massa, quando o rendimento foi de 100%, eu acho a verdadeira quantidade. Olha só, o texto fala que o rendimento da reação foi de 90%. Então, 50 gramas é quando eu tenho 100%. 90% eu vou ter quantos gramas? 45 gramas, meus amores. 45 gramas é a massa verdadeiramente obtida. Entenderam? Primeiro eu calculei para 100 e depois eu achei a massa verdadeiramente obtida. Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo. Fazendo reagir 3,4 gramas de amônia com quantidade suficiente de O2 segundo a reação. 4 mols de amônia com 3 mols de O2, formando 2 mols de N2 mais 6 mols de água. Sabendo que foram obtidos 2,1 gramas de N2, calcule o rendimento da reação. Dados, massa molar do N2, 28 e da amônia, 17. Bom, vamos começar aqui. Quando foram produzidos 2,1 gramas de N2, eu tive um rendimento de quanto? É essa a pergunta do texto. Bom, vamos fazer assim, ó. Eu sei que a proporção estequiométrica é essa. 4 mols de amônia para 3 mols de O2, formando 2 mols de N2 e 6 mols de água. O texto está relacionando a amônia com N2. Tá bom. 4 mols de amônia, eu tenho 2 mols de N2, na proporção estequiométrica. 4 mols de amônia, 4 vezes 17 graminhas. 2 mols de N2, 2 vezes 28 graminhas. Beleza. Quantos gramas ele disse que foram formados? 2,1 gramas de N2. Bom, para que sejam formados 2,1 gramas, eu consumi quanto de amônia? 2,55 gramas de amônia. Quando foram consumidos
2,55 gramas de amônia, é porque o rendimento foi real. Eu tive um rendimento real de menos de 100%. Como assim eu já posso falar de menos de 100%? O exercício não falou que reagiu quanto de amônia? Reagiu 3,4. Então, se foram usados 2,55, é porque o rendimento foi menor que 100%. Então agora eu vou começar a pensar assim, ó. Se foram consumidos 2,55, mas era para ter sido consumido 3,4, então foi menor que 100. Então vamos lá, 3,4 gramas são consumidos quando eu tenho um rendimento de quanto? 100%. 2,55 gramas é quando o rendimento é de quanto? 75%. Então eu acabei de achar o rendimento da reação. Só que agora eu fiz um exemplo contrário daquele outro. Eu tinha massa produzida e a partir da massa produzida eu vi quanto foi consumido de verdade e a partir de quanto foi consumido de verdade eu achei o rendimento da reação. Beleza? Gente, espere aí o próximo vídeo com os exercícios. Beleza? Tchau, tchau.